Ok, meninos, continuação da aula então, tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Vou projetar aqui novamente agora o slide, né? Abrir aqui para vocês e vou lá onde nós estávamos. Nós vimos na última aula, que foi terça-feira, sobre geomorfologia, né? Nós vimos aí as camadas da Terra, né? A crosta, o manto e o núcleo. Falei um pouquinho para vocês também sobre a questão das placas tectônicas. O manto, tá ok? Projetei essa imagem do manto para vocês aí. Falei um pouquinho sobre o núcleo, né? A imagem do núcleo e o slide do núcleo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre tectonismo. O que é tectonismo? Para quem quiser fazer alguma anotação aí no caderno ou no livro de vocês, isso está na página 4, né? Página 4 do capítulo 7 da unidade aí, do terceiro bimestre. Tá certo, meninos? Página 4, então, tectonismo. Pois bem, olha só, gente. O tectonismo, também chamado de diastrofismo, né? Diastrofismo, chamado de diastrofismo, mas a palavra mais comum para a gente trabalhar aí é tectonismo. Diastrofismo a gente usa e usa muito pouco, tá? É um dos agentes endógenos de transformação do relevo terrestre, oriundo da movimentação, interação, colisão e afastamento das placas tectônicas. Graças a esses movimentos, né, manifesta-se na superfície terrestre uma série de formas de relevo, como montanhas, além de fenômenos como o vulcanismo e os terremotos. Então, é graças a esse tectonismo aí que nós temos aí a formação dos relevos. Basicamente, a formação dos relevos das montanhas, lá o Himalaia, né, o K2, a Cordilheira dos Andes e assim por diante. As placas tectônicas são algumas partes, né, que compõem a crosta terrestre e existem graças à fina espessura dessa camada e às grandes pressões exercidas pela movimentação do magma localizado na região do manto. O que provoca a movimentação das placas tectônicas? As placas tectônicas movem-se graças à ação das chamadas células ou correntes de convecção. Isso eu expliquei para vocês também na aula passada, esse exemplo que eu falei assim que o mais leve sobe e o mais pesado desce, o mais frio desce, né? Isso é conhecido como correntes ou células de convecção, que são os movimentos circulares exercidos pelo magma, que funcionam como uma espécie de esteira, que ao girar, né, provoca o deslocamento dessas placas. Como essas placas se movimentam? As placas tectônicas movimentam-se, interagem-se a partir de dois movimentos principais, orogênese, né, e epirogênese. A orogênese refere-se a movimentos horizontais, né, realizados pelas placas tectônicas, os quais são responsáveis pela aproximação e o afastamento entre elas. Elas costumam ocorrer em regiões instáveis e geologicamente recentes, provocando a ocorrência de terremotos e vulcanismos, além da formação de cadeias de montanhas. A epirogênese, né, que já é outro nome, epirogênese, refere-se aos movimentos verticais utilizados pelas placas tectônicas, geralmente associados à emigração ou à imigração do magma do subsolo, provocando o soerguimento ou a declinação do relevo. Ocorre geralmente em zonas continentais, onde as placas tectônicas, regiões estáveis e de formação geológicas recentes. Nas zonas de encontro, Ô, Ana Laura, já eu te respondo, tá? Nas zonas de encontro, também chamadas de zonas endógenas de tensão, entre as placas tectônicas existe uma classificação que segmenta os diferentes tipos de consequências e suas consequências. De um lado, temos as zonas de convergência e de outras zonas de divergência. As zonas de convergência, como o próprio nome sugere, né,
subir isso aqui lá para cima. Como o próprio nome sugere, ocorre quando as placas tectônicas se convergem em função de se deslocarem em uma em direção à outra. Elas ocorrem de duas formas, quando se movimentam as placas opostas subducção e quando elas são tangentes, né, odupção. Vamos observar aí, né? Deixa eu passar o próximo aqui. Meninos, deixa eu voltar aqui novamente. O movimento, olha só, deixa eu projetando aqui novamente, ó. Nós temos aqui as zonas de convergência da Terra, né? Olha só, nós temos esse movimento aqui, né? Obducção. Tá certo? Esse obducção também, gente, é chamado de raspagem. Tá? Uma placa raspa na outra. Ou subducção, olha só, uma está descendo abaixo da outra. Uma placa está subindo e a outra placa está descendo. Ou elas se raspam, né? Chamadas de obducção ou subducção. As zonas de divergência, por sua vez, acontecem com o afastamento das placas tectônicas. Né? Nós temos aqui as zonas de divergência. Olha só, aqui as placas elas estão se afastando. Fenômeno que costuma ocorrer em regiões oceânicas, provocando a formação de fossas, também conhecido como dorsais oceânicas. Quantas placas tectônicas existem? Né? Existem 12 placas tectônicas, a saber, a africana, a antártica, a arábica, caribenha, dos cocos, né? Eurasiáticas, filipina, indo-australiana, de Nazca e a norte-americana e do Pacífico e a sul-americana, né? Essa é a última, é onde encontra-se o território brasileiro. Quais as principais consequências do tectonismo, né? Além dos terremotos, agora nós vamos falar. Vamos lá. Além dos terremotos e vulcanismo, geralmente presentes nas regiões de fronteira entre duas placas tectônicas, o movimento das placas tectônicas provoca a modelagem do nosso relevo, como as montanhas, as falhas, depressões, os dobramentos na superfície. Além disso, é graças a esse movimento que os continentes se encontram em sua atual forma, né? Pois antes, sua distribuição sobre a superfície da Terra era bem diferente. Professor, uma dúvida. Só um minutinho. Oi, pode falar. Matheus, pode falar. Tudo isso está no livro? Deixa eu aumentar aqui o volume. Repete, por favor, que está muito baixinho para mim, Matheus. Tudo isso está no livro? Isso. Algumas coisas não. Algumas coisas aqui que eu estou colocando aqui não tem no livro de vocês, não. Se vocês pegar, por exemplo, vulcanismo tem uma explicação aí bem... desculpa, tectonismo tem uma explicação bem simples. É por isso que vocês vão usar os meus slides que eu vou encaminhar para vocês e vão usar o livro para poder estar estudando. Tá ok, meninos? Algumas coisas, quando eu vejo que o livro está bem melhor do que os slides, eu uso o livro. Mas o meu slide está bem mais explicado, está bem mais completo nessa parte com relação ao livro de vocês. O livro de vocês está bem assim resumido mesmo, e o slide está completando o livro de vocês. Tá ok? Mas na prova vai cair as questões dos slides ou do livro? A junção dos dois. É o conhecimento ali, é a sua interação com os dois conhecimentos aí. Tá ok? Uma coisa complementando a outra. Tá certo? Então tá. Olha só, gente. Então, quando a gente fala aqui no tectonismo, o que está dizendo para a gente aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Passou. Quando está falando aqui dos terremotos, tectonismo aqui, essa movimentação das placas tectônicas é ela que é responsável, não é? Ela é a responsável pela modelagem do relevo na superfície terrestre. Tá certo? É que nós chamamos de agentes endógenos, ou seja, aquilo que acontece no interior do planeta, da nossa Terra, né? A movimentação, a circulação ali do magma
fazendo com que as placas não fiquem estáticas, né, paradas. Né? Vocês lembram no começo, quando nós vimos aí, a questão da Pangeia, um único continente, essa movimentação, essa pressão interna do planeta fez com que essas placas se quebrassem e fizessem com que houvesse a movimentação dos continentes, né, formando aí, nós temos aí quantas placas tectônicas? Cerca de 12 placas tectônicas, né? Aqui na América do Sul, por exemplo, na América do Sul nós temos um encontro, né, a convergência. Gente, quando se fala em convergir, por exemplo, as minhas ideias se convergem com as ideias da Sara. Quero dizer o seguinte, que as minhas ideias vão de encontro às ideias delas. Nós temos as mesmas ideias. Quando eu falo que as minhas ideias se divergem das ideias dela, significa que as minhas ideias vão sentido oposto ao que ela pensa. Né? Então, nós temos aí, quando se fala de placas convergentes, são placas que se chocam, placas que têm ali o mesmo sentido. Aí nós temos aí aquela subducção, né, que é quando uma placa tectônica entra por baixo e outra placa sobe. Né? Aqui na América do Sul acontece isso, sim, a formação da Cordilheira dos Andes se dá por isso. Nós temos a placa de Nazca, que se encontra com a placa sul-americana, a placa de Nazca desce, a placa sul-americana sobe, formando ali a Cordilheira dos Andes. Tá certo, meninos? Isso é conhecido como subducção. Vai lá na falha de Santo Andreas, né, nos Estados Unidos, nós temos ali um outro tipo né, que é chamado de o quê? Oducção, que é a raspagem das placas. Uma placa se movimenta sentido o quê? Oposto à outra. Tá ok? Tá certo, meninos? E nós temos aí também a questão das placas divergentes, que geralmente acontece aonde? Nos oceanos. Né? Deixa eu ver se nós temos aqui. Olha só, na página 3 do livro de vocês, está falando sobre isso, olha. Está mostrando esse desenho. Nós temos aqui na página 3 do capítulo 7. Olha só, o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico nós temos aí, olha, a placa sul-americana se separando da placa africana, ok? Formando aí as fossas abissais. Nós temos também a placa de Nazca, que se separa da placa do Pacífico. Né? Isso, que movimento que é esse? Olha a setinha lá, a setinha está indicando o sentido das placas tectônicas. É um movimento de divergência. Ok, meninos? O Luiz Fernando está me fazendo uma pergunta aqui. Professor, a hipirogênese é um movimento horizontal e a orogênese é vertical. Isso, é o que nós vimos no slide. Tá? Se precisar, eu volto esse slide novamente aqui para vocês verem. Deixa eu ver se é o slide anterior aqui, ó. Não, eu estou passando para o lado. Opa. Qual slide que é? Esse slide aqui, né? Lá, orogênese, né? Orogênese, movimentos horizontais, né? Nós temos aí as placas de movimento. Oi? Sim, pode perguntar. Ele tá preto, a tela preta. Toda preta? Para todo mundo? Não. Deixa eu abrir aqui novamente. Quem falou? Tá tudo preto a tela? O Matheus não. Mas não, tio. Agora que ficou. Não, vocês lembram que eu falei para vocês que toda vez que eu abrisse, que eu fosse abrir aqui a tela de vocês ia ficar escuro? É porque eu projeto que eu consigo ver todo mundo aqui, eu vejo vocês aqui, o Pedro Bartolomei, a Lavínia, a Sara, o Lenzi, todo mundo que está na primeira página aqui para mim, de imagens eu consigo ver. Então, estou vendo todo mundo aqui, ó, a Núria, o Matheus Sucuri, a Alice, Sofia, Luiz Fernando, Rafael. Então eu consigo ver todo mundo, Alexandre. Ok, meninos? É só para explicar, só para lembrá-los novamente. Porque quando vocês forem assistir essa aula novamente no YouTube, vocês vão estar vendo isso aqui. O que eu estou vendo, vocês vão estar vendo lá. Tá? E me perguntaram sobre essa questão da aula. Gente, é o seguinte, eu sempre posto a aula
monto um link e mando esse link para vocês assistirem essa aula novamente, se vocês quiserem, no YouTube. Aí estão me perguntando aí, eu não sei quem foi que me perguntou a questão onde eu posto o link. Eu posto o link no grupo do 6º ano. Se vocês assinarem o canal, se inscreverem no canal, vocês vão estar recebendo essa aula automaticamente toda vez que eu postar. Então, meninos, vão lá, mesmo que vocês não assistam a aula toda ou não precisem ver a aula toda, só um pedaço, uma coisa ou outra, se inscrevam no canal para vocês receberem automaticamente. Tá certo? Façam isso. Vamos lá então, meninos. Então, esse tectonismo, olha só, é ele que é responsável pela modelagem do nosso planeta, do relevo do nosso planeta. Tá certo? Ele está diretamente relacionado com a formação do nosso relevo. Eu vou colocar aqui, estão perguntando qual que é o nome do canal, vou colocar aqui, ó. Vocês vão encontrar por esse nome, gente. Olha, Geo mais Terra. Ah, saiu só para Rihanna. Deixa eu colocar aqui para todo mundo. Vocês vão encontrar no Geo mais Terra com esse nome, tá? Ou vocês conseguem encontrar pelo meu nome. Esse é o canal da Geografia da Adventista nosso aí para vocês assistirem a aula depois. As aulas da Adventista. Certo, meninos? Aí, olha, tá aí. Gravem isso aí. Ou então vocês abram quando vocês forem, quando eu mandar o link para vocês lá no 6º ano. Tá certo? Abram, já se inscrevam para vocês receberem automaticamente. Meninos, olha só. Então, vou repetir esse pedacinho aqui, ó. É esse tectonismo, né, esse movimento das placas tectônicas que provoca toda a modelagem do nosso relevo. Tá, gente? Tudo aí, quando você vê uma planície, quando você vê uma depressão, né, seja relativa ou seja absoluta, ou quando você vê uma cadeia de montanhas, serras, um pico, toda essa movimentação endógena, né, das placas tectônicas aí, o responsável é o quê? Né, esse processo de tectonismo. Olha só, vou continuar esse parágrafo aqui, gente. No início, segundo a teoria da deriva continental, né, havia apenas um continente, é o que eu falei com vocês, a Pangeia. Né, única terra, Pândia, né, Pangeia, única terra, que dividiu-se se dividiu por várias e várias vezes, né, formando a Gondwana e a Laurásia, que novamente se dividiu, dando origem aos atuais continentes. Né? Como as placas tectônicas continuam se movimentando, é possível que daqui a alguns milhares de anos a configuração das terras emersas do planeta sejam diferentes das atuais. O que quer dizer com isso aqui novamente? Quer dizer o seguinte, como a Terra não está estática, o interior dela, a pressão sempre vai existir no interior, as placas vão continuar se movimentando. Então pode ser que daqui a alguns milhares de anos, a configuração atual, do jeito deixa eu explicar de uma maneira diferente. O jeito que nós vemos o continente hoje no globinho, do planeta, né, pode que esteja diferente. Ou seja, nós temos aqui, né, essa configuração aqui com o Pacífico no meio aí, né, o Oceano Atlântico. Pode ser que daqui a alguns milhares de anos essa configuração aqui da distribuição dos continentes esteja diferente. A América do Sul não esteja mais onde ela está hoje, a África não esteja onde ela está mais, a Europa, por causa da pressão interna exercida aí pelos magmas. Certinho? Vamos continuar então, meninos. Vulcanismo, né? Vulcanismo está na página de vocês e da página 5. Né? Vamos lá, meninos. Vou dar uma adiantadinha rapidinho aqui, porque senão a gente não termina. Vulcanismo é um fenômeno geológico que ocorre no interior da Terra para a superfície, do interior para a superfície,
Quando há o extravasamento, né, do magma em forma de lava, além de gases e fumaças. O termo vulcanismo é utilizado para designar uma série de fenômenos e elementos vulcânicos. É a ciência que tem como objetivo estudar o fenômeno e também o comportamento dos vulcões. É a vulcanologia, né? Vulcanologia. Sendo que o profissional que executa é chamado de vulcanólogo, ou seja, a pessoa que estuda a questão dos vulcões aí, os fenômenos do vulcanismo. O processo de vulcanismo é o resultado das características de pressões e temperatura contidas no subsolo. Além disso, os vulcões se estabelecem, em geral, em regiões que limitam placas tectônicas. Ou seja, geralmente esses vulcões, meninos, eles acontecem nas bordas das placas tectônicas. Tá ok? Nas bordas das placas tectônicas. Salvo cadê? Limite das placas tectônicas, salvo o vulcanismo ligado ao ponto quente, que nesse caso, esse processo pode ocorrer no interior de uma placa. O entendimento do fenômeno em questão teve início na primeira metade do século XX. No entanto, sabe-se muito pouco diante desse fato. Diante desse fato, não pode-se prever precisamente quando haverá uma erupção vulcânica. Ou seja, deixa eu abrir aqui rapidinho para falar com vocês. Gente, o grande desafio do grupo de cientistas e dos vulcanólogos hoje é saber quando vai ocorrer uma erupção. Né? Qual, por exemplo, nós temos aí centenas de milhares de vulcões inativos, né, na superfície terrestre. Né? Alguns soltam fumaças, apenas poucas fumaças, outros estão aí totalmente encobertos por neves ou rochas. A realidade é o seguinte, que esses vulcões, a qualquer momento, eles podem o quê? Explodir. Esse é o grande desafio da ciência, das pessoas, dos cientistas que estudam essa questão aí, para saber quando isso pode acontecer. Se eles tiverem uma prévia de quando isso pode acontecer, milhares de vidas, né, gente, animais, podem ser salvos com isso. Tá? Eu acho que para essa aula ainda não tem o vídeo para vocês, mas tem um vídeo que mostra, entendeu, a questão, a ação dos vulcões, tudo o que acontece, né, falando da história de alguns vulcões, as milhares de pessoas que morreram porque estavam lá vivendo suas vidas no sopé ali dos vulcões, de repente aquele vulcão estoura, né, e eles não têm tempo de sair das suas aldeias, das suas cidades. Eu vou estar passando um vídeo para vocês mostrando isso tudo. Tá ok? Vou voltar lá novamente para poder para a gente continuar. Teve sim. Estou perguntando se lá na Europa teve, ali na Itália teve sim. A gente vai falar sobre isso no vídeo que eu vou projetar para vocês na próxima aula. Gente, olha só. Ao entrar em atividade, deixa eu ver, já li o de cima? Não. Já li. Não, por exemplo, vou continuar aqui, ó. Por exemplo, existem vulcões localizados em áreas de contato com as placas tectônicas que entram em atividade com explosões extremamente violentas, sem mesmo ter dado nenhum tipo de sinal antes dos acontecimentos do fenômeno. Ao entrar em atividade, seus efeitos representam um grande risco para os moradores que vivem nas proximidades. Isso em razão dos gases, fumaças, explosões, entre outros. As lavas expelidas podem destruir tudo que se encontra em seu caminho. Entretanto, se por um lado elas são destrutivas, por outro, formam ilhas e contribuem para a formação do relevo. Ou seja, meninos, se acontece num continente, ela pode destruir aí dezenas, né, de moradias, casas, destruir florestas. O que tiver ali em seu redor ali, destrói. Mas quando acontece, por exemplo, aí no oceano, a sua geração ali, quando ela expele o magma ali, a lava, né, aquilo vai se sobrepondo até formar o que nós chamamos de ilhas, por exemplo, a ilha japonesa ali, o arquipélago japonês. É tudo formada por quê?
de origem vulcânica. Então, por um lado, ela destrói, mas por outro lado, também dependendo da sua ocorrência, ele vai criando novas ilhas, novas terras. Tá certo, meninos? Deixa eu passar aqui, então, o próximo slide aqui. Vulcanismo. Eu tenho aqui uma projeção do vulcão, né? Olha só, gente. Nós temos aqui embaixo, né? Como que as terminologias do vulcão, né? Câmara magmática, a chaminé, né? Geralmente essa parte aqui em cima, gente, ela é toda obstruída. Né? Então, quando essa pressão aqui embaixo na câmara magmática é muito grande, ela explode. Essa ponta aqui, essa ponta do vulcão, ela explode. Então, tudo que tiver abaixo, né, as rochas que são expelidas, a fumaça, né, de enxofre ali, tudo, o magma, a lava, né? Tudo, destrói tudo que tiver abaixo. Ok? Aqui, então, nós temos aí um desenho. Aqui, ó, placa tectônica, olha, movimentos da placa tectônica. Então, aqui, ó, a câmara magmática, onde fica a concentração aqui, né? E a chaminé. Vamos passar para o próximo aí. Essa aula vai ter 8h40, né? Deixa eu ver o próximo aqui. Ah, tá. Aqui já é os abalos sísmicos. Então, eu acho que é o último. Gente, só, abalos sísmicos. A questão do abalo sísmico está na página de vocês aí, na página 6 do livro de vocês. Antes disso, deixa eu pedir para vocês um negócio aí, olha. Na página 5 do livro de vocês, tem um desenho aí, um mapa, zonas sísmicas e vulcões. Vocês estão vendo esses pontinhos vermelhos aí, olha? Esses pontinhos vermelhos são os vulcões, né? Alguns dos milhares de vulcões aí que nós temos no planeta. Dá uma olhadinha no mapa da página 5 de vocês aí, ó. Muitos vulcões. Olha na América do Sul, gente. Vocês acham que na América do Sul não tem vulcões? Olha só onde que eu falei para vocês aí. Na geração. Oi? Mas, tipo, Poços de Caldas não é uma cidade dentro de um vulcão? Ó, há milhares e milhares de anos, Poços de Caldas, ali já foi um vulcão antigo. Só que ali, justamente aquela região ali de Poços de Caldas, a probabilidade dele voltar à erupção é muito remota. Mas a gente não pode falar que não vai voltar, não. Entende? Então, Porque eu já morei lá por um ano, quando era pequenininha. E minha mãe, meu irmão, meu pai, eles contam que teve um dia que lá tava tremendo muito. Que aí eles ficaram de medo, mas depois passou. então ali, Poços de Caldas mesmo, antigamente, é um dos vulcões aí mais antigos e nativos da América do Sul, ali na região, aqui no sul de Minas, em Poços de Caldas. Segundo os cientistas, né, os vulcanólogos, a probabilidade de Poços de Caldas, aí, aquele vulcão de Poços de Caldas, que toda a cidade de Poços de Caldas está dentro dele, né, voltar a atividade é quase que zero. Mas a gente não pode descartar, não. Falar que nunca vai acontecer. Né? Vocês viram aí no slide que eu mostrei para vocês que muitos deles acontecem sem dar sinais, explodem sem dar sinais que isso ia acontecer. Né? Então, pelo sim, pelo não, não podemos afirmar que ali é uma área totalmente segura. Então, meninos, na página 5 do livro de vocês, nós temos aí os vulcões, olha. Certo? A projeção de todos os vulcões. Tem uma parte que fala chamado de Círculo do Fogo. Né? Nós vamos entender no vídeo que eu vou passar para vocês, explicando o que é essa questão aí do Círculo do Fogo, onde ele acontece e quais são as regiões que ele acontece. Abalos sísmicos. Agora sim. Vamos ver se dá para eu dar uma... gente. Meninos, vamos fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Vai ficar faltando só falar sobre abalos sísmicos. Como nós temos aí a felicidade de termos mais uma aula antes da prova, que a nossa prova é na terça-feira e nós temos aula na terça-feira. Deixa eu fechar o slide. Vou parar